Irmãos, onde é que está? Aleluia, que bom estar aqui. E que bom que você está aqui também. Deus é bom, irmãos. Deus é muito bom. Amém? Precisamos entender que quando Deus fala, a gente precisa ouvir, não é assim? Só que tudo que vem do Espírito é como se fosse um cício. Não tem aquela coisinha fina. Então, quando Elias estava dentro da caverna, como é que foi? Ele passou aquela trovoada, passou o barulhão, a ventania, ele falou, opa, Deus está aí. Mas Deus não estava. Deus pode vir no barulho? Ixi, pode. Mas penso eu que, na maioria das vezes, Deus fala no cício. E o porquê que muitos de nós não conseguimos ouvi-lo? Porque tem muitas vozes gritando aqui dentro. Tem a voz do mundo, tem a nossa voz, tem a voz do diabo, tem várias vozes. Então, quanto mais nós nos aquietarmos, quanto mais a gente dá ordem para a alma, para ela calar, mais a gente consegue ouvir Deus. Mais a gente consegue entender qual é a direção dele para a nossa vida. Porque Deus não fala só com o profeta, com o pastor, com o mestre, com quem prega, ou com quem é um intercessor, não. O interesse de Deus é falar com todos. O Espírito Santo habita em você. Essa vozinha aí interior que diz, ó, vai chover. Outro dia eu ri de mim, irmãos. Estava saindo cedinho para ir para o funcional. Leva o guarda-chuva. Olhei para o tempo e falei, para, que guarda-chuva? Nem vai chover. Tomei chuva no lombo. Fui. Enquanto eu estava lá fazendo exercício, começou a chuva, você acredita? E por que a gente não para ouvir essa vozinha que fala lá no nosso homem interior? Chama-se Deus, irmãos. Mas a gente sabe que, pensa que sabe tanto, a gente é tão dono do nosso nariz, que a gente não tem muito tempo para ouvir a Deus, ou para seguir o seu conselho. Então penso que é um tempo que a igreja está sendo treinada a amadurecer, e nesse amadurecimento, aprender a ouvir a voz de Deus. Deus fala com você todo dia. Fala ou não fala, gente? Pelo amor de Deus, eu estou sozinha aqui. Eu estou me sentindo um ET. Levanta a mão, quem ouve Deus todo dia? Tem umas mãos que não levantaram. Ou talvez você não sabe que Deus está falando com você. Mas eu já te adianto que Ele está, tá bom? Ele fala com você. Ele te orienta nos pormenores da vida. É esse o relacionamento que Deus quer ter com você. Deus é o Todo-Poderoso, sim, inquestionável. Mas Ele se fez homem, veio na terra, para que eu e você fôssemos reconectados com Ele. Então Deus não tem preferidinhos. Deus ama a todos, o Espírito habita em todos nós. Mas quem tiver ouvido, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Lembrando que igreja não é o espaço físico, igreja somos eu e você. Então esse Deus, que é o Todo-Poderoso, todos os dias, através do seu Espírito, que habita dentro de mim e de você, Ele fala conosco. E Deus tem te instruído, e muitas vezes tem um buraco na sua frente, Ele diz, não vai por aí, você vai e cai no buraco, mas que Ele falou, Ele falou. E às vezes o Espírito Santo fica assim, ei, e você vai tão rápido, que Ele não consegue te alcançar, porque Ele também respeita o livre-arbítrio que o próprio Deus deu para o homem. Amém? Consegue entender? Nada disso estava no script. Mas aí, quando eles oram por mim, eles dizem o quê?
Senhor, que seja ela a tua boca. Então isso não saiu daqui, porque eu não premeditei falar nada disso. E agora eu já comecei a me acostumar com isso, irmãos. Então que seja Deus falando com nós, porque enquanto Ele fala com você, Ele está falando comigo também. Eu tenho sede de aprender de Deus, porque eu não quero viver como o mundo, andando de um lado para o outro, com a sensação de estar só, de estar perdido, de estar sem saída. Jesus, Ele não é a saída, Ele é o caminho. Ele não é uma verdade, Ele é a verdade. E Ele não é qualquer coisa, Ele é a vida. Nós já temos esse acesso. O que nós precisamos é acessar. O ponto de acesso está lá. Deve ter eletricista por aí, ou gente que entende esse negócio de eletricidade. Tem um ponto lá que tem energia, certo? Se eu for lá e colocar o dedo, eu vou tomar até um choque, não é assim? O ponto de acesso está lá. Mas só vai ter energia, a luzinha só vai aparecer, esse brilho, essa claridade só vai aparecer se for lá e terminar de fazer a conexão, não é verdade? O ponto de energia está lá. Mas quem acessa sou eu, é você. Então é tempo de nós amadurecermos e andar nessa terra como quem sabe para onde está indo e com quem vive. Você tem dono. A sua história não está sendo escrita por você, ou não foi escrita pelos seus pais. A Bíblia diz que não importa como nós começamos, importa como nós vamos terminar. E você todo dia pode tomar uma decisão em terminar o seu dia como, em terminar a sua semana como, em terminar o seu ano como. Alguns de nós começamos propósitos e paramos no meio do caminho, porque ao longo do propósito a gente não vê aquilo que o nosso intuito que nos levou a fazer o propósito não está acontecendo, certamente não vai acontecer, e a gente para no caminho. Mas Deus não é como eu e você. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele há de aperfeiçoar. Deus não para no meio do caminho. Deus é alguém que calcula. Lembra do texto daquela torre? Que Ele é aquele que calcula todos os gastos para que essa torre fique pronta. Assim é na minha e na sua vida. Não importa os caminhos que você esteja andando, não importa os percalços, não importa nada. Oh, alguns de nós pensam até que dar passos atrás ou parar para recobrar a força é coisa de gente fraca, mas eu te digo que é coisa de gente sábia. Muitas vezes a orientação de Deus é: opa, espera aí, está na hora não, aguarda um pouquinho mais, não passa por aí não. E eu vou estar trazendo um texto, mas antes de trazer esse texto, eu vou tentar contar uma história. Eu não sou boa de história não, mas o Espírito Santo é, e se Ele disse que tem que ser assim, assim vai ser. O texto que eu vou usar, ele está em 1 Samuel 30, que fala do povo em Ziclague, ok? Quando Davi foi para lá e levou 600 homens, família e 2 mulheres com ele para lá. E aí eu fiquei assim, falei, mas e antes dele ir para lá, por que ele foi para lá? E fui pesquisar. Enfim, numa daquelas tentativas de Davi provar para Saul que ele não queria matar Saul, ele não queria o mal de Saul. Uma foi aquela que Saul estava na caverna, né, fazendo as suas necessidades, e Davi foi lá e cortou um pedacinho do seu manto, e depois disse: ó, está aqui, ó, se eu quisesse te matar eu poderia, mas eu não quis. E nesse outro evento, antes dele ir para Ziclague, o que aconteceu? Ele foi lá pertinho, e ele pegou uma botija de água, e pegou mais alguma coisa que agora não lembro, acho que um aparato da espada, algo assim. E aí foi lá para o monte e começou a gritar: ei, vem aí, ó, eu peguei, eu fui aí, eu fiz e aconteci, poderia ter matado, mas não matei. Enfim, o que Davi estava de novo fazendo? Ei, eu não quero te matar, eu não quero o seu mal, eu quero paz, eu quero viver. Enquanto eu conto a história, pense na sua vida. O profético acontece assim: Deus está falando com você por meio dessa história. Vê aí
e coloca a sua história em ação, ouvindo o que eu estou te falando, ok? Então tá, Davi dizendo, não quero matar, eu só quero paz, ok. E aí mais uma vez ele fez uma tentativa, aí grita lá Saul, não, meu filho Davi, isso começa lá em 1 Samuel 26, até o 30 é essa história. Depois você lê lá que é muito linda, muito interessante, tem uns detalhezinhos muito interessante para nós. E aí Saul falando que também não queria matar, chamou ele de filho e tal, e papapó, e tá. Mas ele já sabia quem era Saul. Ele já sabia. E aí o que ele pensou? E aí, engraçado que nesse mesmo texto, diz que o Senhor enviou, porque Davi não foi lá com um dos seus homens, como ninja, o bonzão, não. A Bíblia diz que Deus fez cair um sono pesado sobre eles. Olha a interferência do nosso Deus. Ok? Então, Davi não era o bambambam, não existe bambambam no corpo de Cristo. Nenhum de nós somos melhores do que o outro, nenhum de nós sabe mais do que o outro, nenhum de nós tem mais capacidade que o outro. Nós temos propósito, e diante do propósito que Deus tem na vida de cada um de nós, tem uma caixinha de ferramenta. Então o que você tem, é o que você tem, o que eu tenho é o que eu tenho, mas um complementa o outro, porque a Bíblia nos chama de corpo, ok? Então se Davi entrou lá, se Davi pegou aqueles aparatos e levou, foi porque Deus fez uma intervenção e fez com que um sono pesado viesse sobre eles. E ninguém viu o que aconteceu durante a noite. E aí a Bíblia fala, né? Esse evento que Saul falou, não, meu filho, e papai, ele falou, não, eu já conheço Saul, eu sei que não vai ter jeito. Aí Davi declarou o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá para a terra dos filisteus, vou pedir lá um lugarzinho, e eu vou para lá, porque vai que uma hora dessa, Saul consegue me matar. Acho que Davi estava cansado de fugir de Saul. Ô gente, ser perseguido não é legal. Demônios, você fala, sai Satanás, em nome de Jesus, aí você amarra de 2 em 2 para não embolar, e eles têm que ir. Amarra uma pessoa que está te perseguindo. Espírito humano, sabe como que você vence a inveja? Sabe como que você vence a conversa fiada? É abençoando aquela pessoa. É pedindo a Deus, Senhor, enche o meu coração de amor por fulano, porque fulano está no meu calcanhar. Senhor, se o Senhor não me encher de amor, para que eu abençoe, eu não vou dar conta, eu vou querer garguelar, e não deixa eu pecar não. Aí o Espírito Santo vem e faz o quê? Enche o seu coração de amor. E você começa a abençoar os que te perseguem. Consegue entender? Demônio a gente amarra em nome de Jesus, e ele tem que ir por causa do nome de Jesus. Amarra um outro irmão. Não tem como, gente. Então o espírito humano, você precisa abençoar ele. Abençoar. E para que eu abençoe alguém com o meu coração aberto, eu tenho que amar. E para eu amar, só o Espírito Santo para produzir esse amor, para que eu ame alguém que está me perseguindo. Isso não vem de nenhum de nós, irmãos. Ainda que nós tivéssemos o dom do amor, ainda assim o dom é de Deus. Então nós precisamos aprender a orar para ter uma vida tranquila. A Bíblia diz, seguir em paz com todos. E eu penso que Davi já estava por aqui, porque Davi guerreava para todo lado. E agora ele pensou, não, eu preciso de um descanso. Vai que uma hora dessa ele consegue me matar. Ele era homem, como qualquer um de nós. E aí ele foi para onde? Se refugiar. Como Davi era alguém conhecido, e alguém que era honrado, porque o próprio povo o honrava, porque sabia quem ele era. Irmãos, quando você vê alguém dizendo, porque eu sou, não é nada. Quem diz que você é quem está do seu lado que diz, não, pode confiar no fulano é uma benção. Não, fulano é um homem de Deus. Fulano, então, quem se autopromove, e Davi era esse,
que até os inimigos o temiam, porque sabia quem ele era, sabia o caráter que ele tinha, conhecia as histórias dele. E ele foi, era um rei chamado Gate, e ele foi para lá, e esse cara falou: não, você pode morar aqui. Ele falou: não, eu não posso morar na mesma cidade do meu rei, não posso. E Davi, ele tinha algo assim muito interessante. Você pode ver vários livros onde fala de Davi, você sempre vê Davi se colocando numa posição de humildade. Davi, ele sabia quem ele era, e por ele saber quem ele era, ele não tinha que provar nada para ninguém, ele não precisava dizer, ele não precisava provar. Então ele não ficava nem se autopromovendo, e nem ele se sentia menor porque o outro tinha autoridade, ou porque o outro tinha algo, ou o outro tinha uma posição. Não, ele é alguém que se submetia a essa autoridade. E aí, não, meu senhor, não posso compartilhar da mesma cidade. Imagina, 600 homens, com mulher, com filhos, e mais as 2 esposas e a filharada. Era muita gente. Aí ele falou: não, então tá, vai lá para Ziclac, vai lá para morar lá. E engraçado que o texto conta o tempo que ele ficou lá, foi 1 ano e 4 meses. E eu fiquei pensando, por que está registrado o tempo? Ô irmãos, oh meu Deus, há tempo para todas as coisas, não há? Há tempo determinado para todas as coisas embaixo do céu. E há tempo marcado para nossa luta acabar. Há tempo marcado. A sua sensação e a minha é que parece que nunca vai acabar. Ai meu Deus, parece que eu vou morrer assim. Mas não é não. Se você for olhar para trás e você ver as situações, os desertos que você passou, parecia que você nunca, quando você ficou doente aquela vez, parecia que nunca ia passar, não é? Mas passou. Está aí saudável, fazendo atividade, feliz da vida. E assim é. Então, o tempo é marcado para começo e para fim. Para começo e para fim. As coisas boas também, elas passam. As lutas também, elas passam. Então, não fica perdido no meio da situação, achando que não, agora não tem jeito, agora não saio daqui, não, agora só vai piorar. E pode piorar mesmo, pode piorar. Já te adianto que pode piorar. Mas se Deus está na equação, o livramento vem. Amém? Contei bem a história? Aleluia. Irmãos, coisa linda. Pensaram que era o pastor que ia pregar, trouxeram água de coco para o pastor. Eu falei: não, eu não vou perder essa bênção, mas de jeito nenhum. Também quero aguinha de coco. Oh, delícia. Aleluia. Então vamos lá. 1 Samuel 30. Vamos ver o evento enquanto ele estava nessa cidade. O que aconteceu em Ziclac? E isso no final desse 1 ano e 4 meses. Tinha aí 1 ano quando esse evento aconteceu. Quando Davi e seus soldados, vocês vão colocar aqui? Gente, eu sou tão rápida, né? Pode colocar, vai que eles querem ler, né? 1 Samuel 30. Eu costumo falar os textos tudo errado também, gente. Isso. Então vamos lá. Quando Davi e seus soldados, deve ser. Acho que eu vou ler aquela ali. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclac no 3º dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclac. Levaram como prisioneira as mulheres que lá havia, desde a mais jovem até a mais idosa. Não mataram ninguém, mas conduziam-os prosseguindo em seu caminho. Ao chegar em Ziclac, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados como prisioneiro. Aguenta aí. Aonde estava Davi? Davi tinha ido com os filisteus numa guerra, com esse rei que era parça dele, que deu a terra para ele, ok?
Não, deixa eu ir também guerrear com vocês e tal. E é engraçado que enquanto Davi estava lá, sabe o que Davi fazia? Davi saía caladinho, ia exterminar o povo que tinha legado na terra de Israel. Ele estava na terra do inimigo, mas continuava conquistando aquilo que Deus havia dado para ele. E aí ele matavam homens, mulheres, todos, para que nenhum deles viessem até o rei, esse Gade, para contar o que ele estava fazendo. Por quê? Porque mesmo onde ele estava, ele continuava sendo quem ele era. Se eu estou lá em Minas Gerais, eu sou Cruzeiro. É Cruzeiro lá em Minas? Cruzeiro. Se eu estou no Rio de Janeiro, opa, eu sou Flamengo. Não, Davi não. Davi era um só. Davi era um só. Mesmo na casa do inimigo, ele estava lutando contra o inimigo, estrategicamente. Ele continuava galgando aquilo que Deus disse que seria do povo de Israel. E ninguém sabia. Por quê? Porque Deus havia dado estratégia para ele. Davi era alguém que ouvia Deus, que tinha sensibilidade, que entendia os passos que ia dar. Para quê? Para que tudo saísse bem. Você tem alguém que mora dentro de você, que se chama Espírito Santo. Você pode ter orientações diárias. Ser homem e mulher de Deus não tem a ver com aquilo que sai daqui, mas tem a ver com aquilo que está aqui. Às vezes fala em mistério, e sapateia, e bota roupa crente, e linguagem crentez. Oh, quanto fogo! Mas na verdade é aqui dentro. É quem eu sou quando ninguém me vê. É o que Ele vê em mim. É o que eu produzo de adoração, de vida. O quanto de vida que é transbordada de mim. Então Davi podia estar na casa do inimigo. Ele continuava sendo um guerreiro de Deus, tomando posse daquilo que era de Deus. E aí foi ele. Deixaram ele ir. Esse rei deixou. Quando chegou lá, num certo lugar que fez a junção, os outros maiorais dos filisteus, quando viram Davi, falou: ele não vai conosco. Mas como? Ele é meu amigo, ele está morando lá nas minhas terras, tem 1 ano, e não tem nada que comprove que ele, não queremos ele conosco, porque quando chegar no campo de batalha, ele vai querer lutar contra nós. Aí Davi baixou a cabeça, falou: então tá bom, eu vou voltar para trás. E voltou. E aí foi quando ele voltou para Ziclague e encontrou essa situação. Continua, meninos, de onde a gente parou? Nós já lemos aqui? Já lemos? Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, a Ionã de Jezreel e a Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor e no seu Deus. Então ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Ahimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu: persiga-os, porque certamente você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Mesmo assim, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passadas. Ele comeu, recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence? De onde você vem? O jovem egípcio respondeu: sou servo de um amalequita. O meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe.
o incendiamos a cidade de Ziclague. Davi lhe perguntou: você pode me levar até este bando de invasores? E ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo, festejando, e os muitos bens que haviam tomado como despojo da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas 2 mulheres. Vamos segurar aí. Aleluia. Irmãos, imagina você chegar na cidade, olha a cena, tudo incendiado, levaram as crianças, fizeram um dano, chorou, botou toda a dor para fora. Agora, tem algo muito interessante lá no início, mas eles não mataram ninguém. Olha a intervenção divina aí de novo. Quantas vezes você está passando por algumas coisas e você não consegue ver a intervenção divina? Você só vê a desgraça. Você só consegue enxergar a desgraça. Por isso eu digo, pode piorar. Pode piorar. Ah, mas está ruim demais. Seja grato. Olha o livramento de Deus. Olha a bondade do Pai. Porque ainda pode melhorar. Mas não mataram ninguém. Não teve uma mulher, não teve uma criança, não teve um animal, não teve nada morto. Deus manteve tudo. Por que será? Vamos lá. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem nenhuma outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados. Os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Bessó. Eles saíram para receber Davi, e os que estavam com ele, ao se aproximar com os seus soldados, Davi perguntou-lhes como estavam. Contudo, todos os homens maus e perversos, entre aqueles que tinham ido com Davi, disseram: homens maus e perversos. Ô irmãos, às vezes tem uns que parece que está saindo asinha aqui nas costas, virando anjo. E às vezes tem uns que parece que está saindo chifrinho, virando cão. Todos os dias, eu e você, temos que tomar uma decisão. Isso que opera em nós, o mal opera em nós naturalmente. Assim como a terra brota cardos e abrolhos, vai lá, capina um lote, está limpinho. Volta daqui a 2, 3 dias, se fizer uma chuvinha então, acabou. Não tem um pé de manga, não tem um pé de goiaba, exceto que se já tivesse plantado. Não tem um pé, não tem nada. Só vai ter capim, só vai ter espinho. Assim é dentro de você e dentro de mim. Talvez de você só saia a asinha, mas de mim, de vez em quando, começa a apontar assim, ó. E aí eu vou lá e quebro, eu falo: não, aqui não, Satanás. É você que tem que fazer isso na sua vida. É você que tem que fazer isso na sua vida. O sangue de Jesus já foi vertido lá no Calvário. O nome de Jesus já foi liberado para que nós o usemos com autoridade. Mas agora eu e você temos que usar a nossa volição, o nosso livre-arbítrio, para decidir quem somos. Eu vou ser bom ou eu vou ser mal? Eu vou fazer o certo ou eu vou fazer o errado? Eu vou servir a Deus ou eu vou servir a Baal? Quem eu vou ser? É eu que determino. Irmãos,
Patrícia, já faço isso há muito tempo, você não me conhece? Vidinha fácil. Então, queria te dizer o seguinte: esse tempo aqui é o tempo da graça. Eu posso pecar de manhã, pedir perdão à tarde, eu vou ser perdoado. Aí de noite eu peco de novo e peço perdão de novo. E de madrugada eu peco de novo e peço perdão de novo. O tempo da graça é esse. Mas há um perigo muito grande. Tem um termo usado, contumácia. A contumácia tem a ver com: eu vou pecando, eu vou pecando, eu vou pecando. E daqui um pouco, sabe o que acontece? O pecado não dói mais. Tornou-se natural. É contumácia. Já faz parte da vida. É isso aí mesmo. Isso é normal. Olhar para a mulher que passa é normal. Eu sou homem, Patrícia. Então, vamos furar esse olho seu, porque é melhor entrar no céu com o olho furado, filho, do que ir para o inferno com os dois. Não, só um pouquinho aqui, só um pouquinho ali. Não, cervejinha, só uma cervejinha. Besteira, coisa pouca. Ninguém está vendo. Narabandai. Ninguém está vendo. Só o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só todo o reino do Espírito, só todos os demônios têm sido alimentados através dos nossos pecados. Ontem o pastor falou algo muito interessante. Não ter pecado não é aquele que é santinho, que está limpinho, não. Ninguém consegue estar limpinho o tempo inteiro, mas é aquele que se lava todo dia. É aquele que conserta todo dia, é aquele que pede perdão todo dia, é aquele que se avalia todo dia. É assim que a gente se mantém, é se lavando todo dia, é buscando o Espírito Santo todo dia, é deixando que Ele seja Deus na nossa vida, que Ele seja Rei, que Ele governe. Mas isso é para quem decidiu andar com Ele. É para quem decidiu. Porque vai chegar um dia que nós vamos dar conta. Aí o dia da prestação de conta é outra história. Aí não tem mais graça e nem gracinha. Aí é prestação de conta. Tem mais alguma coisa aí para ler? Davi, no entanto, respondeu: não, meus irmãos, não faça isso com o Senhor, com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou nas mãos os bandidos que vieram contra nós. Voltando, o que aconteceu ali? Lembra dos 200 homens, dentro dos 600, 200 estavam muito cansados, e eles ficaram, eles não conseguiram atravessar. Davi falou: ok, vocês ficam aí então, porque eu vou com esses 400. Foram, venceram, trouxeram o despojo. Quando chegaram lá, os homens maus, lembra que eu fui para outro caminho? Os homens maus não queriam repartir com aqueles que ficaram, ok? Mas aí Davi começou a falar sobre isso. Vamos lá, o outro. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha? Todos receberão partes iguais então. Não tem porque um é pastor, o outro é profeta, o outro é intercessor, ou o outro tem um dízimo muito grande, ou o outro ora demais, o outro jejua demais. Não tem isso. Não tem. Somos todos iguais. Eu já sirvo o Senhor há 35 anos e o outro acabou de chegar. Não existe isso. Não tem parte maior ou menor. Todos nós somos iguais diante de Deus. O que nos diferencia diante de Deus, sabe o que é? A distância que você tem dele. Alguns de nós se aproximam, outros se afastam. Aqueles que se aproximam, a luz que há nele ilumina as trevas que há em nós. Então, se ilumina a treva, tem menos treva. Agora, aquele que fica longe, fica ofuscado. Então, não tem a ver com o Deus, tem a ver com você. É você que se aproxima ou você que se distancia. No quesito obra maior e menor não existe, só existe propósito.
Só existe individualidade. Não tem quem chegou primeiro, quem chegou depois. Quem chegou primeiro tem mais responsabilidade, porque aí a gente precisa cuidar daqueles que acabaram de chegar. E o pior, outro dia eu estava numa situação, e eu vi alguém, eu falei, meu Deus, fulano se esqueceu de onde veio. Porque às vezes a gente pega um novinho convertido, uma pessoa que veio lá, está se limpando ainda, e a gente quer já que ele já esteja todo, para lá. Eu tenho que descer e dizer não, como Davi fez ali. Eles estavam cansados, eles têm parte também, custa nada. Foi o Senhor quem nos deu, foi Jesus que morreu na cruz, não foi eu que morri por ninguém. Então quem somos nós para determinar o que o outro vai receber, o quanto o outro vai receber, o nível de, como que eu diria, não estou nem encontrando uma palavra para dizer, de merecimento. Não, porque eu trabalhei mais. Mas espera lá, glória a Deus, você trabalhou, mas quem fez tudo foi Deus. Então foi o Senhor que deu para ele. Davi estava deixando bem claro que eles alcançaram o que alcançaram, porque o Senhor é quem deu. Então vamos lá, Davi fez disso um estatuto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziclague, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou este presente às autoridades de Betel, de Ramote, do Neguebe, de Jatir, de Arroer, de Sifimote, de Estemoa, de Racal, das cidades de Gemaraelitas e dos Queneus, de Romá, de Borsã, de Atás, de Hebron e de todos os lugares por onde Davi e os seus soldados tinham passado. Davi é alguém que me inspira. Aonde Davi passava, Davi tinha pontos positivos. Ah, Patrícia, você está esquecendo os pecados? Não. Mas uma coisa eu tenho pensado: tudo aquilo que te fez um deserto, porque quando você peca, você está no deserto, não é verdade? Deserto não é só falta de alguma coisa, mas também é o pecado cometido, é o afastamento de Deus, que é terrível. Mas Davi, por onde ele passava, tudo que ele fazia, se era um erro, me fala um erro de Davi que não foi passado a limpo. O próprio Deus vinha e levantava alguém e dizia: você não está vendo não? Você não enxergou não? É você. E ele tomava um susto, ele tomava um tapa, e ele se consertava. Davi caía, se levantava, caía, se levantava. Eu não vi ninguém mais sendo chamado de homem segundo o coração de Deus. Então penso eu que ser segundo o coração de Deus, eu posso cair? Posso, mas quantas vezes eu me levanto é que está dando em conta, e não o quanto eu caio. Então quando ele presenteia por onde ele passou, quando ele honra, né? Ele honra todas as pessoas, todos os maiorais, ele honra. Ele é uma pessoa que sabe dar honra a quem tem honra. Ele tinha um coração nobre. Ele estabeleceu essa lei, e segundo a Bíblia, até hoje, vigora essa lei. Amém? Depois de Ziclague, o que aconteceu? Ô gente, está quase na hora, né? Depois de Ziclague, o que aconteceu? Você está acompanhando aí? Você está se encontrando na palavra? Deus já falou com você? Amém? Então eu vou até dar um biquinho aqui na água de coco. Aleluia. E aí, o que aconteceu depois de Ziclague? Lá ainda em Ziclague chegou a notícia: Saul está morto. Tudo que eu e você passamos está nos construindo, não é para nos destruir. Todas as perseguições,
todos os desertos, todas as dificuldades está te construindo, todas as limitações que você tem, sejam ela natural, seja ela imposta, não importa, tudo que traz desconforto, assim como a borboleta, está lá dentro, ó, quero sair daqui, ela está fazendo o quê? Fortalecendo essas asas, que daqui um pouquinho vai voar e voar alto. Aonde você quer chegar é você que determina. Ah, Patrícia, igual aquele cara lá no posto de Betesda. Ah, Senhor, eu até queria, mas sempre vem alguém, vai na minha frente. Para de botar culpa nos outros. Para de olhar para o outro. Não, o fulano tem mais oportunidade que eu. Ah, não, mas se eu tivesse o pai e a mãe igual de fulano, a minha vida seria diferente. Ah, se eu tivesse estudado. Ah, pelo amor de Deus. Sai do lugar da comparação. Sai do lugar do dedo apontado. Olha para você. O que eu posso fazer? Arregaça as mangas, parte para cima, vence o inimigo. Se você estiver com Deus, acabou. Você é a maioria. Você é a maioria. Se você estiver com Deus, a intervenção vem, e vem no momento certo. Agora não faz de conta não, porque aí dá ruim. Faz de conta não. Não brinca com o mundo espiritual. Não brinca usando o nome de Deus. Cuidado. Assim como está escrito acerca da ceia, alguns comem e bebem para o seu próprio dano. Cuidado. Cuidado. Carregar o nome de Deus é algo muito sério. O mundo pode viver do jeito que ele quiser, você não. Você não, cuidado. Não tenha vida dupla. E não é Deus que vai estender a mão sobre você, não. É Satanás. Não é Deus. Deus é bom. Deus é amor. Deus não fere. Estamos no tempo da graça. É você que vai dar brecha para Satanás, e ele vai te pegar. Não brinca com Deus. Escolhe hoje a quem você quer servir. Cuidado. Cuidado. As coisas de Deus são finas. São finas. Se você não dá conta, confessa para Deus: Senhor, eu não dou conta. Sabe, irmãos, com pecado não se brinca, com pecado se confessa, com pecado não se brinca, com pecado leva para Deus e diz: Senhor, eu não aguento, eu quero muito esse negócio aqui. Se o Senhor, Pai, não me amarrar, se o Senhor não me conter, se o Senhor não me ajudar, eu vou cair. Quando você faz isso, de todo o seu coração, Ele vem. Ele vem. Quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e clamar e rasgar o coração, eu vou vir. Não tem uma vez que Ele não vem, quando você é sincero diante dEle. Eu já fiz 300 milhões de oração nesse nível aí que eu estou te falando. E nenhuma Ele me deixou sozinha. Nenhuma vez Ele virou as costas para mim. Ele não sentiu vergonha de mim. Ele não me abandonou. Porque agora eu não tinha como produzir, agora eu não tinha o que dar. Ele não abandona. Ele não é como o homem. O homem tem sempre um interesse. Tudo é interesse. Vou dizimar, vou ofertar, não vou ter problema financeiro nunca. Aí é quando vem: vamos lá para o deserto que eu vou te mostrar como é que funciona. Mas eu sou dizimista, eu sou ofertante. Então, o deserto é para você também. Porque o dízimo e a oferta é para você prosperar. Não tem a ver comigo que sou Deus. Mas o meu trabalho é te moldar. Porque tu é barro. A igreja não entendeu nada.
A gente só quer. Quer. Pede. Quanto essa semana que você pensou no céu, Jesus está voltando. Essa vida aqui, ela vai passar e vai passar muito rápido. Aliás, está passando. Já estou com 56. Daqui um pouquinho eu tenho 60 anos. Não parece, né? Não parece. Também um baita tempo tomando ceia. Ô irmão, toma ceia. Que a ceia, ó, é o corpo de Cristo dentro de nós. E não peque. E se pecar, confesse. Anda na presença de Deus, para que vá bem você e a sua casa. Não importa o quanto você tem no banco, importa quem você é nele. Outro dia eu estava num lugar, e uma pessoa subiu para fazer uma oração, e eu não me esqueci aquela fala. E aquela mulher passou por um deserto muito grande, e ela falou: então, o pior deserto é o deserto espiritual. E na hora eu senti o peso, e eu falei: é verdade. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente está no deserto financeiro, o maná cai do céu todo dia. O sapato cresce no pé, a roupa não rasga, ninguém fica doente. E eu já passei por longo deserto. Eu fui esmerilhada no deserto, na dependência de Deus. Quando é enfermidade, a Bíblia diz que Ele afofa o travesseiro do doente. Ele acolhe, Ele acaricia. Está lá na Bíblia. Ele afofa. Agora, o deserto espiritual, você fica sem Ele. Vai ficar sem Ele, para você ver que dor que é. Deve ser muito triste. Eu nunca fiquei, não. Não. Só um dia eu estava numa vigília, eu vou contar essa. Vocês me aguentam aí, hein? Deixa eu tomar aqui uma aguinha de coco. Uma vez eu estava numa vigília. Eu sempre ia naquela vigília. Foi uma fase de muita vigília, muito monte. Isso, sei lá, quase uns 30 anos atrás, uns 20 e poucos anos atrás. Não tinha internet não, irmãos. Então, o crente fazia muita vigília, orava muito. Era quarta-feira na casa da irmã Mariquinha, quinta-feira na casa do seu José, terça-feira na casa do seu Guzmão, e ia embora. E subia monte, descia monte. Encontrava no meio da rua, era orar, e era... O povo nem ligava, porque sabia que crente era bicho doido mesmo. Aí estou eu na vigília. E eu estava muito mal. Deus sabe o que se passava dentro de mim. Eu estava muito amarga. Muito. Tinha muita dor aqui dentro. E aí era uma sala grande, lá na Barra do Jucu. Era uma sala grande. E geralmente eu ficava na sala, né? Mas aquele dia não. Deus, quero que você me use não. Não. Estou cansada desse negócio. O Senhor me usa para todo mundo. Todo mundo sai rindo, alegre. E eu volto para casa com essa dor. E aí eu falei: hoje não. Hoje eu não quero ser usada. E aí era uma sala muito grande. Para cá estava a cozinha. Para lá tinha uma porta que era a porta de saída. E aqui tinha como se fosse um hallzinho, que eram as portas dos quartos e do banheiro. Eu fiquei naquele hall ali. Ai, irmãos, e tá lá, pipocando. E eu ali, amargurada. Ô, irmãos, só vi na hora que uma mão pegou aqui, ó. Eu fiquei, na minha mente, eu falei: o que é isso? Satanás. Eu falei: ai, meu Deus, Jesus. E comecei a chorar e a pedir perdão. Comecei a chorar e a pedir perdão e a me consertar com Ele, porque eu não sou dona de mim. Quem sou eu para te dizer como o Senhor vai fazer e como o Senhor não vai? Me perdoa, me socorre, me ajuda. Eu não quero Satanás com a mão no meu cangote. Sai daqui em nome de Jesus. Acabou. Então, quando eu te falo que a linha é tênue, qual era o meu pecado ali? A amargura. Satanás entrou, mas entrou na brecha bonito. Tristeza, amargura, angústia, conversa fiada,
tudo é porta para Satanás na sua vida. Satanás pode entrar na vida dos crentes. Então é tempo de nós andarmos. Está amargurado? Já vai para o quarto, hein? Senhor, ó, eu estou com um bolo aqui, estou com ódio, está ruim. Senhor, me ajuda, me socorre, bota para fora, através do choro. Mas não faça como eu. Então aquele dia para mim foi um dia ícone. Literalmente Deus me mostrou o poder das trevas, dizendo: se você é minha, se você não continuar embaixo das minhas asas, Ele está doido para botar a mão em você. Então quando eu te digo que não é Deus que cobra, ai, porque Deus vai te botar no leito, não, quem vai te botar no leito é Satanás, através da brecha que você mesmo está dando. Deus é bom o tempo inteiro. Esse tempo é o tempo da graça. Deus não bota ninguém em leito, Deus não cobra, mas não é tempo de cobrança. É você que abre brecha, Satanás entra e te leva e faz aquilo que ele quer na sua vida. Mas isso não vai acontecer conosco, ok? Então, e aí o que aconteceu? Ele estava lá em Ziclague, voltando agora para Davi, tá? Ele estava lá em Ziclague, e aí ele soube que Saul tinha morrido. E aí lembra como é que foi? Ai, veio alguém contando o que tinha acontecido, e ele ainda falou: não, esse cara não pode não, vamos passar o cerol nesse cara também. Ninguém podia ter matado o rei. Enfim, foi o rei que se matou. Mas Davi era alguém que ele tinha princípio de autoridade. Ele sabia o que é honrar a autoridade. Ele sabia o que era andar na presença de Deus. Você vê que ele não foi à luta sem que Deus tivesse dito para ele: pode ir. Ele foi consultar o Senhor, ele chorou sim, mas ele recobrou as forças, ele foi buscar em Deus direção. Então quem anda com Deus não pode andar no escuro, irmãos, que não vai se perder, porque Deus é direção. E aí, o que aconteceu depois de todo esse vendaval na vida dele? Ele foi parar em Hebrom, e foi quando a coroa foi colocada na cabeça dele, e ele foi reinar sobre Hebrom, e lá reinou 7 anos. Agora Saul era morto, e agora aquela unção que ele tinha recebido lá atrás, porque ele já era rei diante do Senhor, ele já era rei diante do Senhor, Deus já tinha separado, mas havia Saul ainda. E quem foi Saul na vida de Davi? Foi fornalha, irmãos. Foi muitas águas, foi peneira, foi funil. Foi ali com Saul que Davi aprendeu a ser alguém que respeita a autoridade, que anda na presença de Deus, que peca e confessa. Então o que você passa é para o seu crescimento. Em nome de Jesus, para de murmurar dessa luta que você está nela, porque pode piorar. E não tem a ver com Deus, tem a ver com você. O nível de autoridade que você tem, seja no assunto que for, é você que conquista no meio da luta. Lembra de Davi? Urso, leão, gigante, exércitos. E você? E eu? Eu podia te contar um tanto de coisa que eu passei, meu Deus do céu. Ah, então você é forte hoje? Não, não sou não. Mas na minha fraqueza, o poder dele está me aperfeiçoando o tempo inteiro. Então, em nome de Jesus, depois de Ziclague, vai vir o reinado. Sabe, o tempo da luta, ela passa. Por quê? Porque há um tempo determinado. A vitória de Deus é o propósito. Ele não te dá a vitória porque você se comportou muito bem. Ele não te dá a vitória porque você é um merecedor. Não, a vitória vem porque a vitória é propósito. Era propósito de Deus que Davi reinasse. Só que durante esse tempo, tinha que acontecer tudo o que aconteceu. Saul precisava partir. E não foi pela mão de Davi, porque Davi havia determinado para ele mesmo que ele não tocaria na vida do ungido de Deus. Quais são as decisões que você tem tomado na sua vida? Quais são as decisões que você precisa tomar e que ainda não tomou? Ah, estou orando, estou jejuando. Ô irmãos, fala sério. Nosso irmão Davi, ele
orou pedindo direção, e Deus deu. Oração. A gente ora, mas tem uma ação. A gente ora chamando Deus para dentro da equação, trazendo a estratégia, mas tem uma ação. Então, para com esse negócio de que, ai, Deus vai responder. Tá demorando, hein? Você já sabe o que fazer e não fez. Cuidado. Eu acho que muitas vezes o auto-engano está culminando nessa paralisia sua. Faz aí uma autoavaliação, olha para dentro de você e diz: será que eu estou com medo? Será que eu estou querendo mesmo tomar essa atitude? Será que Deus já me falou para eu fazer e sou eu que estou travando aqui? Então não bota na conta de Deus aquilo que é você que tem que fazer. Amém? Coloque-se de pé, por favor. Aleluia. Eu não tenho nada com isso, tá bom? Deus falou com você? Então, isso aí que Ele falou com você, você precisa dar uma resposta para Ele. Você precisa dar uma resposta para Ele. E essa resposta que a gente dá para Ele, não é porque Ele precisa de uma resposta. Quem precisa sou eu. Então, responde para Ele, mas recebe você da direção, daquilo que você precisa fazer. Talvez você precisa tirar o pé de algum lugar. Talvez você precisa retroceder. Ou talvez você está se culpando porque retrocedeu. Está se sentindo fraco. Eu sou fraco porque eu retrocedi, eu parei. Não. Talvez assim como foi com Davi, vou sair dessa cidade, porque vai que ele consegue me fazer mal. Vou sair, vou lá para o meio do inimigo, mas vou continuar sendo quem sou. Então, tem uma decisão a ser tomada? Tome, mas, sabe, entendendo que Deus está com você. Faça as coisas de Deus, leve a sua vida com responsabilidade, porque um dia, eu e você, vamos dar conta de tudo isso. Queira aquilo que Ele quer, e não queira aquilo que Ele já disse, não entra por esse caminho, porque só vai fazer bem para você e para os seus. Amém? Coloque a mão no seu coração. Ora, machara, bandara, labarras. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor sabe exatamente o que se passa dentro de nós. O Senhor conhece o nível de força, de graça, de sabedoria. O Senhor conhece, Pai, o nível de luz ou Senhor, de ausência de luz que tem em nós. Pai, nós precisamos do Teu conselho, nós precisamos do Teu afago, nós precisamos da Tua direção. Nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor. Não importa, Pai, que o inimigo veio, Deus, e levou tudo aquilo que era nosso. Nós sabemos que o Senhor é o Deus da restituição. Restitui aquilo que Satanás levou, assim como o Senhor fez, ó Pai, com Davi, aquele povo, não deixando ninguém ser morto, Senhor. Que não haja morte na casa dos Teus filhos, mas que o Senhor restaure os casamentos, que o Senhor restaure a vida financeira, que o Senhor restaure a saúde. Cura, Senhor, visita cada órgão de cada corpo, visita, Senhor, cada um dos Teus filhos, aqueles que estão com medo por causa de exames que fizeram, com medo de estar com a doença grave. Senhor, eu oro para que o Senhor visite cada coração, porque nós reconhecemos que somos dependentes de Ti, reconhecemos o Teu senhorio sobre a nossa vida, a nossa casa. Senhor, nós queremos declarar diante de todo mundo espiritual: nós e a nossa casa Te servirão todos os dias. Você pode fazer essa declaração. Levante a sua mão direita e declare: eu e a minha casa
serviremos ao Senhor todos os dias, até que Ele venha. Aleluia. Que assim seja, Senhor. Visita os corações dos teus filhos e conclui a boa obra que o Senhor iniciou. Ora, machanda ele mas que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, me leva a minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. E sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, me leva a minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clama. Creia, porque o poder de um clamor, e o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clama. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. E restitui, me leva a minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Você tem uma palavra de gratidão aos céus? Deus fará muitas coisas essa semana ainda na sua vida. Deus fará interferência naqueles lugares áridos, aqueles lugares que você achava que não tinha jeito. É lá que Ele vai fazer intervenção, só para te dizer: ei, eu conheço você, eu conheço a sua dor. O mesmo nível de intimidade que Ele dá, Ele espera de você. A intimidade, ela é dada, e Ele já te deu lá na cruz do Calvário, se desnudando, se entregando, morrendo daquele jeito. Ele abriu, Ele deu o melhor dele. Agora é você que tem que aceitar essa intimidade e ter essa conexão íntima com Ele. E todos
todos os dias essa glória brilhará sobre você, mesmo em meio à confusão, em meio à luta. Ele continuamente vai estar com você, e você vai vencer, e virá com os despojos, virá com as conquistas, e verá a bondade do Senhor todos os dias sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os projetos de Deus na sua vida. Creia, o Senhor, Ele é aquele que conhece os detalhes, e Ele não deixa escapar nada, nada perde, nada foge ao seu controle. Descansa nele, deixa Ele cuidar de você. Amém? Marinalva, ok? Aleluia. Pai, que nesta semana os teus filhos possam receber das tuas mãos aquilo que eles tanto necessitam, seja o cuidado, seja a direção, seja o material, seja uma cura. Eu oro, Deus, para que nesta semana o Senhor se revele de maneira muito pessoal a cada um deles, e que a tua graça, a tua paz, a alegria do Senhor, que é a nossa força, seja com todos eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Aleluia.